Abre a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Deus é bom. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Um texto bem conhecido. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia assim: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Amém. Amém. Existe uma história que fala sobre o menino e o imperador. É uma história que está relacionada diretamente a um grande homem chamado Napoleão Bonaparte. Conta-se que um menino que estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai, quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar a sua propriedade, o menino o impediu. Zangado, o imperador gritou a ele, dizendo: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador. Abra o portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Esse portão está fechado, aqui ninguém passa, conforme meu pai determinou. Napoleão virou-se para os seus generais e disse: deem-me 1000 homens como este, e conquistarei o mundo todo. Deem-me 1000 homens como este, e conquistarei o mundo todo. Uma das tarefas mais difíceis em nossos tempos, uma das tarefas mais complicadas, poderia aqui dizer nessa noite, que é provocar na vida das pessoas um entendimento correto sobre obediência. Me parece que quanto mais evoluímos, quanto mais tempo passa,
A gente vem desenvolvendo um espírito de insubmissão e contestamento, ou que não está alinhado com as minhas ideias. Me parece que as propostas bíblicas de Jesus, as propostas bíblicas a respeito de obedecer, elas sempre irão na contramão dos nossos ideais, da nossa forma de ver o mundo e a vida, que às vezes é egoísta. Me parece que quando a gente olha para esse texto sagrado, muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente pensa, muitas formas que a gente age, de muitas maneiras que a gente percorre a vida, a gente fala, poxa, quando eu me esbarro com textos de Provérbios, os textos de Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, a gente diz, espera lá, eu preciso rever, porque eu acho que eu estou indo para um caminho errado. E a gente custa mudar de direção, porque a gente não consegue entender essa ideia de obedecer. E, gente, obedecer é saber lidar com aquilo que nós não gostamos. Obedecer é saber lidar com aquilo que nós não gostamos. A gente lê um texto que trata especificamente de um homem importante da Síria, um comandante do exército sírio, Naamã. E o texto vai descrever quem era esse homem. A gente leu, mas vamos repetir novamente. Nós lemos, mas vamos repetir aqui a leitura do versículo 1 do capítulo 5. Quem é esse homem que essa narrativa apresenta e descreve algumas coisas a respeito de sua vida? Quem é este homem? O texto vai dizer aqui, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque o Senhor dera vitória à Síria, era herói de guerra. Só que o texto diz que, infelizmente, ele era leproso. Nesse período, os exércitos faziam muitos prisioneiros. Nesse período, os exércitos, conforme eles conquistavam, ganhavam guerras, eles também levavam pessoas cativas para os seus palácios. E entre esses prisioneiros que esse exército fez, está uma criança que havia aprendido muito com seus pais. Uma criança, uma menina, que havia ouvido muito a respeito da religião e da fé dos hebreus. E esses ensinamentos trouxeram grandes resultados, porque aqui nós temos no capítulo 5, uma menina que, diante de uma dificuldade do seu senhor, ela vai falar para a chefe da casa, a mulher de Naamã: ah, se Naamã conhecesse o profeta de Israel. Ah, se o nosso Senhor conhecesse o profeta de Israel, certamente ele iria curá-lo. Porque ela sabia, ela ouvia e tinha convicção a respeito dos ensinamentos que seu pai lhe dera sobre a vida e sobre a fé. Me parece que os pais dessa menina entendiam exatamente o que é pegar na mão do seu filho e ensinar o caminho que ele deve andar, porque essa criança agora estava testemunhando a respeito das grandezas de Deus para um homem que estava em extrema dificuldade, embora com muito conceito e prestígio diante da sociedade, mas era um leproso, era um homem doente, era um homem que, de certa forma, nunca vivia em paz por causa da sua doença, terrível doença. Então, diante dessa possibilidade que agora surge no texto, Naamã vai dar ouvidos para uma criança, para uma menina, que havia transmitido uma informação que aprendeu com seus pais. Uma menina simples, uma menina cativa, que servia em sua casa. Naamã dá ouvidos a esta menina, e o texto vai dizer que ele vai contar para o rei. E o rei, comovido com sua situação,
vai logo tomar uma atitude se o problema é ir até Israel. Então eu providencio a você todos os recursos necessários para você ir até Israel. Se o problema é você sair daqui e ir até Samaria, falar com o rei de Israel para você ser curado, então eu vou prover para você aquilo que você precisa. Vou te dar uma carta. Só que me parece que tudo que está acontecendo aqui, logo nós vamos voltar para o tema da obediência, não perde ele de vista não. Tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo num aspecto da vida que é o aspecto natural. Alguém tem um problema e vai buscar uma solução natural. Qual é a solução natural? Eu vou até o rei de Israel, com a carta do rei da Síria, logo eu vou adquirir aquilo que tanto eu preciso, porque eu sei, através do testemunho da menina israelita, que lá em Israel existe um Deus que cura. Então, se precisa alguém dar uma palavra de ordem, quem deu esta palavra foi o rei da Síria. Então vamos lá, com esta palavra humana, cheia de autoridade, para vencer a minha batalha. E o versículo 6 e o versículo 7, que nós não lemos, o texto vai dizer assim, preste atenção por favor. Levou-se também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo. Simples assim. Para quê? Para que você cure de lepra. Eu não sei como você vai fazer assim, mas simples assim. Que você cure o meu comandante aqui desta grande lepra. O versículo 7 vai apresentar a insatisfação do rei de Israel. O texto vai dizer assim: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que envie a mim um homem para curá-lo de lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ou seja, não é possível um milagre nessa esfera que você está pensando, rei da Síria. Somente Deus pode fazer o que você está pedindo. E, gente, cá para nós aqui, existem certos problemas na vida que a gente quer utilizar armas naturais, sendo que tudo que a gente precisa, na verdade, é exercer a fé. Existem certos problemas na vida que você não vence de maneira natural. Existem problemas que você vence apenas com a fé. Tem coisas que escapam dos seus dedos. Tem coisas que escapam das suas mãos. Tem coisas que você não tem controle. Tem coisas que você não domina. Tem coisas que você desconhece. Você não sabe o futuro. Você não sabe o que vai ser do amanhã. E não tendo esse poder, não tendo esse domínio, o que te resta é exercer a fé. Nada além disso. O que te resta é exercer uma vida de fé. E esses homens estão todos aqui em torno de uma palavra de ordem, porém, não existe a menor possibilidade de alguém obedecer essa palavra do rei da Síria. E aí o rei de Israel vai dizer o seguinte: bom, se eu não tenho a capacidade de curar esse seu comandante, isso significa que você quer arrumar problema comigo. Isso significa que você tem segundas intenções nessa carta aí. Isso significa que você quer dar o troco, ou você quer passar uma rasteira, você quer começar uma guerra, e vocês são grandes, eu vou perder. Vocês estão querendo fazer alguma coisa contra nós aqui. Bom, nada disso. O texto vai descrever que o profeta Eliseu, de maneira que a gente desconhece, o texto não fala, ele fica sabendo que o rei de Israel começa a rasgar as suas vestes.
E angustiado, ele vai mandar mensageiros dizendo: rei, você está rasgando as suas vestes? Pega aí, toca a bola para o lado de cá, que eu mato no peito e transfiro para Deus, porque é Ele que vai fazer esse milagre aqui. Toca a bola para o lado de cá, toca a bola para o lado de cá. Sabe, irmãos, até quando você, meu irmão que está aqui me escutando nessa noite, vai continuar tentando resolver coisas sobrenaturais com medidas e ações e atitudes naturais? Até quando você vai querer continuar vencendo, buscar vencer na vida, em algumas áreas, através de ações e atitudes racionais, confiando no seu braço, confiando na sua força, confiando na sua capacidade, confiando na sua capacidade? Gente, quantas pessoas estão tentando resolver os seus dramas sozinhas e não estão conseguindo porque estão indo por caminhos naturais, confiando na sua capacidade. E desculpe-me, não é através de uma palavra de 7 passos que você vai conseguir a sua vitória. Ah, pastor, eu vou na campanha lá porque ele vai falar de 7 passos para uma vida vitoriosa. Meu irmão, você acha que em 45 minutos, 1 hora, um palestrante vai te dar o antídoto para mudar a sua vida, se você vive ela a vida toda e não conseguiu mudar? 7 passos para uma vitória completa. A oração plena e completa para a vida. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, ele disse assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você precisa de amigos, você precisa de gente, você precisa de pessoas. E sozinho você não vai vencer muitas dessas guerras que você está travando na vida. Dessas suas guerras, você não vai vencer muitas delas sozinho, não. Você precisa de gente. Você precisa de pessoas. E quantas lutas que nós travamos com a razão e nos esquecemos da fé. Quantas lutas nós travamos com a razão e nos esquecemos da fé. A gente precisa se lembrar que nós temos um Deus que inclina os seus ouvidos para as nossas orações. A gente precisa se lembrar que nós temos um Deus que está de mãos estendidas para abençoar a todos aqueles que se aproximam dele com um coração quebrantado. A gente precisa se lembrar disso. A gente precisa recuperar os bons costumes da oração, crendo que o bom pastor que sempre está presente em nossas vidas é aquele que vai nos conduzir e vai nos levar a pastagens verdejantes, vai nos levar a águas tranquilas. E se a gente de repente passar por vale de sombra de morte, a gente não teme, porque esse bom pastor está conosco. A gente precisa recuperar essa fé da presença de Deus, que traz segurança à nossa alma, segurança ao nosso coração. A gente precisa recuperar essa fé. A gente precisa recuperar esta fé. Fé de quem descansa. Fé de quem de fato descansa. Fé de quem de fato aguarda. Aguarda no Senhor. Aguarda em Deus. Escuta isso em nome de Jesus. Espera no Senhor. Confia nele. E aí o texto, como todo mundo diz, eu vou também dizer: e ele tudo fará, ou mais ele tudo fará. Espera no Senhor. Confia nele. Aguarda nele. Não dá um passo sem que ele te dê convicções de você dar esse passo. Não quebre a cara.
não quebre a cara. O texto continua dizendo então que à medida que Naamã se aproxima do rei, o rei então tem esse comportamento e diz a ele: olha, eu não sou Deus para poder dar vida ou tirar a vida, e eu não sou Deus para poder curá-lo. O profeta então vai dizer: olha, envia até mim esse comandante aí do exército da Síria. E o versículo 9 e o versículo 10 vai dizer assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Suponho que Naamã, como um comandante, ele esperava a mesma recepção que ele teve no palácio. De certa forma, é uma relação diplomática. De certa forma, é uma relação entre reinos. Existe respeito. Existem protocolos. Só que agora ele está na casa do profeta, que nada tem a ver com esses protocolos. Eliseu não era um profeta da corte. Eliseu não profetizava o que o rei queria ouvir. Eliseu é um profeta que falava aquilo que Deus queria de fato falar. E o versículo 10 do capítulo 5 diz assim: então Eliseu lhe mandou mensageiros dizendo: vai, Eliseu, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Diante desta recepção, e diante destas palavras que Eliseu transmite a ele por meio de um emissário, de um mensageiro, o texto diz que Naamã fica possesso. Naamã fica indignado. Ele não gostou do que ouviu. Ele não gostou do que o profeta disse a ele. Lembra que eu disse? Obedecer é saber lidar com aquilo que não gostamos. Obedecer é saber lidar com aquilo que nós não gostamos. E o que mais nós fazemos é ficar bicudinho com algumas histórias que se desenham na nossa vida. O que mais nós fazemos é ficar bicudinho e desgostosos com aquilo que as pessoas nos dizem, que o pastor prega, que Deus fala com a gente, que Deus fala com você sem utilizar ninguém nesse mundo. Não. Não pode ser Deus. Deus confirma se é a tua voz, Senhor. Que aconteça algum milagre, que chova, que faça frio aqui em Ribeirão Pires, se for a tua vontade. Essas coisinhas, sabe? Se for a tua vontade, Deus, que faça frio lá em Ribeirão Pires. A gente começa a pedir sinais e confirmações, mas não é porque a gente quer ter convicção, é porque a gente não gostou exatamente da proposta do próprio Deus. A gente não está muito certo e, puxa vida, será que Deus está certo do que Ele vai fazer? Será que Deus está certo do que Ele está pedindo, propondo? Será que está certo que vai ser desse jeito? Porque eu orei e coloquei no papel e disse: Senhor, eu tenho desejos e sonhos, e aqui estão os meus pedidos, e eu oro e declaro que aconteça conforme está nesse papel. Eu oro e declaro que seja assim, assim, assim. Eu oro e declaro que seja assim, assim, assado. E aí o tempo passa. Mas Deus, eu coloquei lá e declarei, eu determinei, Deus. Eu mandei no Senhor. Eu disse: Deus, se tu não fizeres, eu vou chorar. Sabe? Naamã, nesse momento, ele vai ficar irritadíssimo com a recepção, irritadíssimo com a proposta.
irritadíssimo com a recepção, irritadíssimo com a proposta. Você consegue se sujeitar a Deus quando esses conselhos não atendem à sua lógica? Você consegue se sujeitar a Deus quando esses conselhos de Deus não atendem à sua lógica? Você consegue dizer sim, Senhor, eu obedeço, quando as coisas não acompanham aquilo que você projetou? Lembra daquele episódio do Evangelho de João, capítulo 6? Jesus está pregando, já era final de dia, uma multidão cercava Jesus. Aí Jesus fala para os discípulos assim: olha, pega ali pão e peixe, comida, dá para esse povo todo. Aí alguém diz assim: mestre, aonde que nós vamos achar pão uma hora dessa do dia? Mestre, encomendar coxinha, croissant, pão de queijo agora, essa hora do dia já não dá mais. Pão de metro para mais, não dá, mestre. Não tem jeito, sabe? Não dá, não vai rolar. E aí alguém achou lá 5 pães, 2 ou 3 peixinhos, acho que João é 2 ou 3, não lembro. Recorda aí, 2. É peixe e pão. E o texto vai dizer que Jesus fala: começa a repartir. E me parece que 12 cestos começam a ser cheios e é distribuído comida para todo mundo começa a comer. E aí sobra 12 cestos e como se Jesus estivesse dizendo: se chegar algum atrasado, tem pão e tem peixe ainda, tá? Porque em festa sempre chega a gente depois, não é assim? Sempre chega a gente no final, no segundo tempo, está tudo indo embora, chega aquele convidado atrasado, mas ele chega. Tá bom, se chegar a gente depois, tem pão e tem peixe. Que lógica que tinha na cabeça de Felipe e dos demais discípulos que estavam indo buscar pão e peixe? Nenhuma. Mas eles tiveram que obedecer às palavras de Jesus. Sabe, existem coisas na vida que surpreendem, que extrapolam a nossa lógica e a gente não entende. Só que quando Deus nos inspira para fazer determinadas coisas, cabe a nós simplesmente a obedecer e fazer. Cabe a nós simplesmente obedecer e fazer. Simplesmente isso. Veja o versículo 12 do capítulo 5 de 2 Reis. Naamã dizendo: Naamã estava insatisfeito com a recepção, indignado com as palavras do profeta. E aí olha a sabedoria do Naamã. Não são porventura Abar e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Como se ele dissesse: o profeta não errou, não. O endereço não é outro, não. As orientações não são outras, não. O conselho de Deus não é outro, não. Mas puxa, não é assim que eu entendo. Aí ele vai continuar dizendo: não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação, picudinho, cheio de razão e de verdade. Exatamente como muito crente fica, picudinho. Quando a gente prega e fala a verdade, bicudinho. Me parece que diante de nossa capacidade de obedecer aquilo que não aceitamos, Deus sempre prepara pessoas para reforçar a sua orientação. Quando alguma coisa é realmente muito de Deus, e a gente diz: olha, eu acho que eu não vou fazer. Aí Deus levanta um outro profeta, um amigo, um parente, e diz: olha, eu acho que você tem que fazer assim. Ou vai dizer que você nunca passou por essa experiência. Minha mãe falou, minha sogra falou, minha cunhada falou
Eu preciso obedecer. Minha esposa falou, então eu preciso obedecer. É muito sinal de Deus. Deus usando tanta gente abençoada para falar a mesma coisa para mim. Eu preciso obedecer. Paulo disse isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ele disse assim, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida, será confirmada. E é sempre assim, gente. Deus sempre utiliza 1, 2 ou 3 para reforçar o que Ele vem dizendo aos nossos corações, reforçar o que Ele vem dizendo à nossa alma. E aí às vezes a gente teima ainda para tomar decisão. Obedece o que Deus está te falando. Obedece o que Deus está trazendo ao teu coração. Faça a vontade dEle. Obedece ao Senhor. Obedece que dói menos. Não é assim que a gente fala para os nossos chefes? Obedece que dói menos. Não é assim, maridão, que você fala na sua casa, os seus filhos em relação à tua mulher? Filhos, obedece lá que dói menos. Não é assim? Mesmo no dia dos pais, gente, hoje tá louco. Até no dia dos pais quer mandar em mim. Hoje quem manda sou eu. Quem não está vendo pela internet, ela está ali, tá, gente? Minha esposa. Nesse momento, Naamã passa a ser aconselhado pelos seus oficiais, que vão dizer, Naamã, se o profeta falasse coisas absurdas, você não faria? Coisas difíceis, você não faria? Agora ele está dizendo para você mergulhar no Rio Jordão lá e... Vai lá, Naamã. Não te custa nada. Obedecer não te custa nada, Naamã. Deixa eu dizer algumas coisas importantes para encerrar minha fala nessa noite. Melhor é ter dificuldades fazendo a vontade de Deus do que viver momentâneas satisfações fazendo a própria vontade. Melhor é ter dificuldade fazendo a vontade de Deus do que ter momentânea satisfação fazendo a sua própria vontade. Deixa eu dizer outra coisa para você, muito importante aqui nessa noite. Eu acredito que nem sempre você encontrará lógica para os caminhos estabelecidos por Deus, mas vale a pena se sujeitar a Deus. Deixa eu dizer outra coisa aqui para você, e aqui eu quero encerrar. Obedeça sempre, porque as tentações da vida te levarão a desobedecer. Obedeça sempre. O texto então diz assim no versículo 14 e 15, a respeito da obediência à palavra do profeta Eliseu. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Quem obedece e aceita a vontade de Deus, se torna uma pessoa piedosa, quebrantada, bondosa, parecida com o próprio Deus. Quem leva uma vida de sujeição e submissão a Deus, esta pessoa se torna uma pessoa piedosa, quebrantada e bondosa. Me parece que parecida com Deus. Aceita a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus e obedeça. Vale a pena obedecer, mesmo que no momento doa. Os resultados serão milagrosos e trarão muito louvor a Deus. Aceite a vontade de Deus e obedeça. Amém?